Aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Existe um cântico de gratidão no seu coração. Obrigado, Senhor. Nós confiamos em Ti. Digno de toda adoração. Digno de toda adoração. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Minhas fontes estão em Ti. Minhas fontes estão em Ti. Você pode dizer isso mais uma vez? Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Minhas fontes estão em Ti. Minhas fontes estão em Ti. Em Ti está minha vida, fé e esperança estão somente em Ti. Em Ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os Teus planos pra mim. Eu escolho a melhor parte, me derramar em Tua presença. Tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida e no meu coração. Confio em Ti e nada vai me abalar. Oh, eu confio em Ti. Eu confio e eu confio em Ti. Minhas fontes estão em Ti. Todas elas, minhas fontes estão em Ti. Em Ti está minha vida, fé e esperança estão somente em Ti. Em Ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os Teus planos pra mim. Eu escolho a melhor parte, me derramar em Tua presença. Tu tens o primeiro lugar, tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida e no meu coração. Confio em Ti e nada vai me abalar, nada. Oh, e eu confio em Ti. Eu
Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu confio, Senhor. Eu confio em ti e descanso. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu confio, Senhor. Eu descanso, Senhor. Você é fiel para cumprir tudo que disse sobre mim. Sim, você é fiel para cumprir todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Nada passará antes se cumprirá. Sim, como você disse, Senhor, a sua palavra é poderosa. Oh, é viva e eficaz, e ela vai se cumprir, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. Em tudo que você disse sobre mim, em tudo que você disse sobre mim. Sim, Senhor, eu posso abrir as minhas asas para receber o melhor que vem de ti, o melhor que vem de ti. Estou pronto, estou disponível. Nós confiamos, nós confiamos, nós confiamos. Eu confio em ti, eu confio e eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti, todas as minhas fontes. Minhas fontes estão em ti. Só a igreja eu confio. Eu confio. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. Obrigada, Senhor, pela sua vida em nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos conduzido à sua vontade, Pai. Obrigada, Senhor, porque sabemos que podemos confiar em você. Sabemos que o Senhor é um bom Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, que a sua palavra é a verdade, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos mantido de pé, Pai. Se nós estamos aqui, se nós temos vida, se nós temos saúde, se nós andamos em paz e andamos em alegria, Senhor, é porque o Senhor tem providenciado todas essas coisas para nós. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter nos escolhido antes mesmo de nós te escolhermos, Pai. Obrigada, Pai, por o Senhor ter nos amado tanto que nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso consolador, nosso ajudador.
Espírito Santo, você é bem-vindo, você tem liberdade em nosso meio. Flua conforme a sua vontade. Opere em nós e através de nós, conforme a sua vontade e a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, eu sou muito grata, Pai. Eu sou muito grata, Senhor, por sua palavra, porque onde nós estaríamos, Senhor, se não fosse o Senhor? Onde nós estaríamos? Para onde nós iríamos, Senhor, se não fosse o Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna para nós. Só o Senhor tem as respostas que nós precisamos. Só o Senhor tem aquilo que nós necessitamos, Pai. E nós somos muito gratos, Senhor. Gratos porque você está conosco. Gratos porque sabemos que podemos confiar em Jesus, eu sou muito grata, Pai. Eu sou muito grata, Senhor, por sua palavra, porque onde nós estaríamos, Senhor, se não fosse o Senhor? Onde nós estaríamos? Para onde nós iríamos, Senhor, se não fosse o Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna para nós. Só o Senhor tem as respostas que nós precisamos. Só o Senhor é o nosso prejuízo. Não. Tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor faz por nós, é para que nós sejamos plenos. Para que a gente prove da sua boa, perfeita e agradável vontade. Para que nós passemos por tudo aquilo que venha nos afligir, mas passemos com louvor. Passemos. Para que a gente não ande em tristeza. Ah, Senhor, o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem nos dado força. O Senhor tem nos renovado. Obrigada, Pai, por essa manhã. Eu declaro esse culto sendo um sucesso, Pai. Em nome de Jesus. Eu me coloco à sua disposição, Pai, para falar não aquilo que eu desejo, mas aquilo que vai nos alcançar, Pai. A mim e aos meus irmãos. Porque a sua palavra diz que assim como a chuva não torna para o céu, sem antes molhar a terra, e faça essa terra produzir, assim será a sua palavra, Pai. Ela não voltará para você vazia, Senhor, mas ela vai produzir os frutos propícios para o qual ela foi enviada, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Obrigada, vocês são um sucesso. Glória a Deus. Tudo vai bem com vocês? É uma honra para mim poder estar aqui e eu agradeço desde já a confiança do pastor e da Samis de me dar a oportunidade de ministrar a palavra. Amém. É com temor e tremor que eu faço isso, porque eu entendo a responsabilidade que é você ministrar a palavra a pessoas tão preciosas para o Senhor. Amém. Nós vamos falar hoje um pouco, nós sabemos que recebemos uma palavra e a palavra que iria nos nortear durante esse ano seriam oportunidades sobrenaturais, amém? Mas algo o Senhor colocou no meu coração antes mesmo da Samis ministrar no dia 31. O Senhor já tinha falado comigo, dia 31 não, no caso na terça-feira, sobre as oportunidades sobrenaturais. O Senhor falou comigo para eu me preparar. E sabe, meus irmãos, que a Bíblia diz que o Senhor haveria de nos revelar todas as coisas que hão de acontecer. Nós sabemos que o Senhor não é pego de surpresa e nós também podemos andar nessa realidade. Amém? Então o Espírito Santo, como nosso ajudador, como nosso conselheiro, como aquele que é um igual a Jesus, que nos ensina, que ministra no nosso coração, ele vai nos dando pequenas notas, sabe? E esse é o desejo de Deus, sabe? O desejo de Deus, quando Jesus disse, olha, é necessário que eu vá. Eu preciso ir. Porque quando eu for, vocês vão receber outro igual a mim. E ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Ele vai estar com vocês. Queridos, eu não sei se para você isso é clichê. Eu não sei se para você isso soa como algo simples, mas isso ministra muito ao meu coração, porque eu entendo que Deus está comigo em todo o tempo.
Porque eu entendo que se Ele está comigo, Ele está cuidando de mim. E Ele está ali disponível para me aconselhar em todas as áreas da minha vida. Sabe, enquanto filha de Deus, enquanto filha dos meus pais, enquanto esposa do William, enquanto mãe do Breno e da Maria Elis, enquanto liderada da Samis e da Isadora, enquanto liderada da Tia Val, enquanto serva do Senhor. Todas as áreas que englobam minha vida, eu entendo que o Espírito Santo tem conselhos para mim. E como eu estava falando para vocês, o Espírito Santo trouxe algumas notas para mim, sabe? E a gente vê que no mundo, de maneira natural, as pessoas criam essa expectativa em relação ao ano. Como se o ano fosse trazer as mudanças ou os resultados necessários para a nossa vida. E nós que nascemos de novo sabemos que tudo aquilo que nós precisamos está na palavra. O nosso futuro está na palavra, o nosso futuro está guardado em Deus. Ele tem planos, a Bíblia diz que os planos que Ele tem para nós são planos de paz, são planos de nos fazer prosperar. Ele disse, eu é que sei os planos que eu tenho ao vosso respeito. Então, o Senhor tem planos para nós. O que cabe a nós? Buscar o Espírito Santo, nosso conselheiro, buscar os conselhos, as instruções, aquilo que é necessário não somente para o ano de 2021, mas para todos os dias da minha vida. Amém? E aí o Espírito Santo falou comigo sobre se preparar, que eu precisava, não precisava esperar o ano começar para eu mudar aquilo que eu já sabia que tinha que mudar na minha vida. E é algo bem simples, queridos. Se nós entendemos que nós queremos provar de coisas novas, mesmo que essas coisas novas sejam coisas naturais, nós precisamos fazer coisas diferentes. Nós não podemos fazer as mesmas coisas. E é uma tendência natural do homem natural ficar num lugar de conforto. Ficar num lugar onde ele está bem acomodado e bem sentado. Num lugar onde ele já sabe fazer tudo o que ele precisa fazer naquele lugar. Eu estava falando para as meninas ontem no culto de mulheres e eu disse a elas, gente, Deus tem novas habilidades para nós. Sabe, existem coisas que devem ser feitas no reino de Deus e não somente nas nossas vidas, porque quando nós nascemos de novo, essa é a primeira nota que nós precisamos ter. Isso precisa estar impregnado no nosso coração. É que não é mais só nós. Existe o outro. Existem outras pessoas. Então eu não posso ficar pensando, me dar o luxo de ficar pensando em coisas que mudem somente a minha vida. Isso é um pensamento egoísta. Eu preciso pensar no que muda na minha vida, amém, mas eu também preciso pensar naquilo que está na minha vida que vai alcançar o outro. Amém? E aí o Senhor começou a me dar algumas notas do que eu precisava fazer. Eu precisava sair da minha zona de conforto. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu não tinha o hábito de ler livros. Não tinha muito hábito de ler livros. Eu sempre gostei, 2, 3 anos mais ou menos. Eu sempre gostei de ouvir ministrações, assistir aulas do Rema, mas ler livros era uma dificuldade que eu tinha. E essa semana eu estava falando com a Maria Elis e o Senhor, como eu disse para vocês, existem conselhos da parte de Deus que o Espírito Santo vai trazer para nós ensinarmos os nossos filhos. E o Senhor falou comigo para eu começar a colocar eles para lerem. Lerem livros que, claro, que eles vão poder compreender. Não adianta eu chegar para ele e colocar, Breno, leia aqui o Sistema da Verdade de Paulo. Mas pequenas coisas que vão ministrar o coração deles. Eu cheguei para Maria Elis, dei um livro para ela, O Amor Nunca Falha. Bem fininho. Ao Breno eu dei o pensamento certo e errado. Mas sabe que no início ela não queria. Ela passou o dia inteiro bicuda. Ela não queria, eu não gosto de ler. Eu não quero ler, mãe. Eu disse, olha, a gente não faz só o que a gente gosta. A gente não faz só o que a gente gosta, não, irmãos. A gente faz aquilo que precisa ser feito. Aquilo que é necessário. Aquilo que, mesmo que doa muito, que exija muito esforço da nossa parte, nós fazemos aquilo que é necessário, nós fazemos. E eu expliquei para ela, eu disse, olha Maria Elis, você precisa ler, porque ler você vai melhorar a sua dicção. Lendo, você vai aprender a falar melhor.
Lendo, você vai escrever melhor. E a fé vai entrar no seu coração, porque você vai ler e ouvir a sua própria voz. E ela ficou meio assim, mais tarde o William conversou a mesma coisa com ela. Resultado, ela leu o livro em 2 dias. E ela chegou para mim, ela disse, mãe, a senhora sabia isso e isso. Nós só precisamos, queridos, ser obedientes àquela instrução que é dada, aquele conselho. Mesmo que inicialmente pareça que não vai dar certo. Porque o conselho veio para eu instruir eles a lerem. E naquela hora, visivelmente, ela não queria. Eu podia pensar, não vou fazer isso não, vou forçar a menina. Mas eu permaneci e o resultado veio. O resultado é que ela leu o livro em 2 dias, pediu para ler outro livro e ela está crescendo. Então nós precisamos colocar no nosso coração que nós precisamos fazer coisas novas. Fazer, e não somente aquilo que a gente quer fazer, mas o que é necessário. Por quê? Porque oportunidades sobrenaturais, ela vai chegar para quem está preparado. Nós nunca vamos estar prontos 100%, mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos, nós precisamos aprender coisas naturais e coisas espirituais. Se nós desejamos um bom emprego, se nós desejamos que sejamos promovidos, você acredita que se a gente fizer a mesma coisa nós vamos ser? Não. Todas as vezes que existe uma chamada de alguma empresa dizendo eu necessito de uma pessoa para tal cargo, o que é que vem depois do cargo? Requisitos. Existem requisitos necessários, queridos, para nós sermos encontrados por essas oportunidades sobrenaturais que já estão prontas. Já estão prontas, essa já é uma realidade no reino do Espírito. Mas me diga, você vai se preparar quando chegar? Você acredita mesmo que vai chegar? Para você fazer de qualquer jeito? Foi isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Estou falando o que ele disse a mim. Então eu não posso estar de qualquer jeito. Eu preciso fazer mais. Aleluia, o Senhor é bom. Então primeiro nós precisamos ser encontrados preparados. E é necessário nós estarmos dispostos. Fazer aquilo mesmo que doa muito, seja sacrificial. A Bíblia diz que o reino do Espírito ele é tomado por esforço. Não quer dizer que eu vou me esforçar para ser salva. Não, a salvação ela foi conquistada por Jesus. Existem coisas que nós vamos receber pela fé porque Jesus já fez. Mas sabe que congregar é uma parte nossa? Sabe que meditar na palavra é uma parte nossa? Orar em outras línguas é uma parte nossa? Isso vai requerer de nós abrir mãos de algumas coisas. Inclusive daquelas que nós gostamos de fazer, que nos deixam confortáveis. Queridos, se nós estamos dispostos a fazer coisas que nos deixam desconfortáveis, mas que nós precisamos fazer no nosso trabalho secular, nós também precisamos fazer isso no reino. Se no nosso trabalho secular nós não falamos de qualquer forma com o nosso chefe, se no nosso trabalho secular nós entendemos que para ser promovidos eu preciso estudar mais, eu preciso me especializar naquela área, eu preciso aprender novas habilidades. Amém? Quando eu estudava, eu trabalhava num laboratório. E eu era aluna de iniciação científica no Cefet, no IFP. Cefet para alguns, IFP para os outros. E lá, gente, eu estava muito habituada a ler artigos, a fazer pesquisas, estava habituada a fazer alguns testes em laboratório, coisas que eu já estava acostumada a fazer. Só que esse tempo passou. E eu tinha habilidade com computador, eu tinha habilidade, eu estava até falando para o William que às vezes eu tenho dificuldade em fazer os resumos de alguns livros, porque lá tudo era muito técnico. Eu fiz isso, coloquei determinada substância, ficou tanto tempo, sabe? Algo muito técnico, era algo que eu fazia. Mas agora é requerido de mim uma nova habilidade. A habilidade de falar aquilo que está escrito em determinado livro, não colocando a minha opinião pessoal. Amém? Mas tudo bem, passou esse tempo, vim servir ao Senhor, passei a dar aulas em escolas municipais, depois parei de trabalhar nas escolas municipais. Então, durante um tempo, eu saí do laboratório, saí dessa rotina,
sair dessa rotina de pesquisa. Alguns textos, irmãos, às vezes eu conseguia, por ver tantos artigos científicos em inglês, o resumo, algumas vezes eu conseguia já identificar o que estava ali, pelo hábito. Só que isso passou. Aí cheguei no ano passado no Rema, eu tinha que ter a habilidade de lidar com Excel, com Word, computador, novas habilidades. E a Isadora, que está aqui para não me deixar mentir, viu que eu tive uma determinada dificuldade. Mas era requerido de mim. Era requerido de mim. Adquirir, me esforçar, anotar e diversas outras habilidades. Amém? Nós precisa haver essa disposição no nosso coração. Porque como que nós vamos alçar coisas novas se não estamos preparados, se não estamos dispostos? Queremos estar todo o tempo passivos no nosso lugar, num lugar extremamente confortável. Foi confortável, Arthur, você aprender a tocar bateria? Houve um esforço que partia dele. Foi confortável quando você começou a trabalhar com fotos e vídeos? Não foi, você teve que passar horas estudando, horas assistindo o vídeo, vendo a experiência de outras pessoas. E por que não é assim no reino do Espírito? Se for requerido de nós que a gente leia a palavra, que a gente se esmere, que a gente entenda aquilo que está escrito na palavra, nós precisamos fazer. Mas não precisamos fazer isso com pesar. Vai ser difícil, algumas vezes vai ser difícil. Mas vai haver algo da parte de Deus que vem para você, que você vai dizer assim, cara, vale a pena, valeu a pena eu me esforçar tanto, valeu a pena, eu aprendi isso, e isso não vai mudar só a minha vida natural, vai mudar a minha vida espiritual e também vai mudar a vida de outras pessoas. E eu sei que não é confortável, gente, a gente ser tirado do nosso lugar de conforto. Não é confortável. E a primeira dica que eu dou para você é que existem mudanças que nós fazemos bruscas. E as mudanças bruscas que nós fazemos são as com o pecado. Nós precisamos ser radicais com o pecado. Amém? Radicais. Mas existem mudanças na nossa rotina que nós vamos crescendo gradualmente. Sabe, se você for estudar na rotina administrativa, eu estava vendo que, e eu acredito que também já foi ministrado isso aqui na igreja, que algumas rotinas nossas, aquilo vai virar um hábito após 21 dias. Você, todos os dias, se dispõe a mudar aquilo na sua vida. Por exemplo, todos os dias eu vou tirar 30 minutos do meu tempo para ler a palavra sem abrir mão disso. Vou fazer um estudo da palavra e não vou abrir mão disso. Sabe que no primeiro dia, top. No segundo dia, você ainda está com aquela empolgação, não é verdade? Mas quando chega no quinto ou sétimo dia, você começa... Eita, eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que estudar a palavra. E aí eu vou dar outra dica para você. É por isso que nós não podemos fazer as coisas por empolgação. Nós precisamos estar motivados todo o tempo. E nesse período em que a gente está entre o quinto e o sétimo dia, geralmente a gente não está muito motivado. Então nós precisamos estar dispostos a fazer. Haver uma disposição no nosso coração. Eu preciso fazer e eu não posso abrir mão disso. E o que vai acontecer? Isso vai se tornar um hábito na sua vida e pela sua disciplina e pela minha disciplina, eu vou começar a ver as mudanças, os resultados daquela atitude que eu estou tendo. E aí esses resultados vão me fazer permanecer. Mas não pode ser os resultados que eu pensando nos resultados que vai me fazer fazer aquela mudança. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Glória a Deus, o Senhor é bom. Então nós precisamos estar dispostos e essas habilidades vão vir com esforço. Vai existir o esforço, vai aparecer outras coisas para você fazer que parecem ser lícitas. Mas qual foi a instrução que o Senhor lhe deu? Qual foi o conselho que o Espírito Santo lhe deu? Qual a nota que Ele plantou no seu coração? É servir no Rema? Meu Deus, eu vou servir no Rema, aí no primeiro mês, nas 2 primeiras matérias é top. Chego na hora... Ouço tudo aquilo que a diretoria está dizendo e vou falando com os alunos, aquele sorriso largo. Aí vai chegando o meio do ano, eu vou desfalecer?
já vou empurrado, já vou de qualquer jeito. Não. Nós precisamos nos manter nisso. Isso, eu estou dando um exemplo do rema. É em todas as áreas da nossa vida, gente. Quem conhece, vamos falar naturalmente, pessoas que começaram vários cursos. Começaram motivados, cursos superiores. Começaram motivados, começaram empolgados. Ei, quando chega no segundo, terceiro, quarto período, desiste. E aqui eu não estou falando de percalços que acontecem, gente. Porque eu era perita nisso, em começar as coisas e não terminar. A primeira coisa que eu comecei e terminei na minha vida foi o rema. Eu cheguei e disse, Senhor, eu vou começar o rema e eu vou terminar. Eu não vou ficar pela metade do caminho. Existiram muitas coisas, gente, que apareceram para eu desistir. No primeiro ano eu perdi 3 matérias. Percalços, coisas aconteceram, coisas acontecem. Mas nós precisamos ser sábios ao ponto de reconhecer aquilo que nós precisamos mudar. Sabe, eu vi que aquilo era algo que o diabo se validava na minha vida. Continuo falando de oportunidades sobrenaturais. Porque o rema, ela é uma oportunidade sobrenatural na nossa vida. Ela não vai mudar só a nossa vida espiritual, vai mudar a nossa vida natural também. Porque é normal do ser humano, normal assim, é natural que isso aconteça. Nós não precisamos permanecer nisso. Sempre querer que o outro mude. Meus pais precisam mudar, meu marido precisa mudar, meus filhos precisam mudar, meus pastores precisam mudar, meus líderes precisam mudar, nunca eu. Mas sabe que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos impactando a vida das outras pessoas. Com a mudança da palavra que aconteceu dentro de nós. Elas vão vendo que nós não somos mais as mesmas. Que nós não mais brigamos por qualquer coisa. Que nós não reagimos mais do jeito que elas querem que a gente reaja, ou que o diabo queira que a gente reaja. Que quando era pra gente dar uma resposta, a gente engole a resposta e não dá. Tá tudo bem. Que quando a gente aprende, sabe, a dar a vez ao outro. Quando a gente aprende a ser igreja. Sabe, se importar com o outro e muitas vezes abrir mão daquilo que você gosta de fazer. Daquilo que você tem que fazer para cuidar do outro. Para acudir outra pessoa. Para alcançar outra pessoa com a palavra. Pode ser que essa pessoa não seja nem salva. Mas daqui a um tempo, querida, ela vai ser salva. Você está plantando a semente da palavra. Aleluia. O Senhor é bom. Sabe que... E o Senhor colocou no meu coração algumas coisas a respeito dessas oportunidades sobrenaturais. E que eu precisava fazer. E a primeira delas vai estar em Atos 6. Vamos abrir a palavra. E enquanto vocês vão abrindo, eu gostaria de dizer para vocês que a respeito do que eu estou falando, da palavra que o Senhor colocou no meu coração, não é somente para eu mudar a minha vida, mas para eu impactar e marcar a vida de outras pessoas. Marcar a vida de outras pessoas com quem eu sou, com o que eu faço e com o que eu tenho. Amém? Eu não estou falando de coisas que tratam a respeito só de nós, mas trata uma visão muito maior, muito mais ampla. Atos 6:3 vai falar sobre a escolha dos primeiros diáconos. E a gente vai falar da primeira coisa que eu preciso ter para eu marcar a vida de outras pessoas, que eu preciso ser como cristão, é ter uma boa fama, ser cheio do Espírito e de sabedoria. A Bíblia diz que, eu não vou ler só no 3, mas eu vou explicar para vocês o contexto. A Bíblia diz que a palavra estava sendo ministrada e a igreja, que era a igreja primitiva, e eles estavam crescendo, cultos, e existiam conversões de mais de 3.000 pessoas.
E começou a haver um problema entre as viúvas. E estavam dizendo que algumas delas não estavam sendo servidas. Alguns tinham mais e outros tinham menos. Não estavam sendo alcançados. E os apóstolos disseram que não era razoável. No verso 2 diz assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Por quê, queridos? Algumas vezes você pode até pensar assim: meu Deus do céu, por que o pastor não pode fazer tal coisa? Por que a Samis não está fazendo tal coisa? Por que o Dantas não está fazendo tal coisa? A primeira coisa que eu quero dizer para você não viu quando eles estavam fazendo. Nós não estávamos quando eles estavam fazendo, no plantio deles. Amém? E a segunda, não é justo que ele tenha que receber as pessoas. Por quê? Porque eles vão ministrar a palavra, eles vão nos ensinar. Vão ensinar os jovens, vão ensinar a igreja. Cada um no seu departamento vai ensinar os seus liderados. E é razoável que sejam levantadas outras pessoas para fazer isso, para que se possa se dedicar à palavra. Amém? E ele disse assim: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentro de vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Oportunidades sobrenaturais, ela fala também de cargos de importância na sociedade, no meio empresarial, na igreja. E sabe que aqui estavam se escolhendo irmãos para servir as mesas. Se para servir as mesas precisava ter boa fama, ser cheio do espírito de sabedoria, que dirá para ter uma oportunidade sobrenatural que vai marcar não a igreja local, mas esse estado, essa cidade, a nação. Precisamos ter boa fama, precisamos ser cheios do espírito e precisamos ter sabedoria. E essa sabedoria quem vai nos dar é Deus. Não está sabendo lidar com determinada situação? Lá em Tiago diz que se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai lhe dar. Amém? Outra, sensibilidade no Espírito. A boa reputação, antes de eu ir para esse passo, fala sobre como nós fazemos coisas naturais. Sobre caráter, sobre integridade, sobre ser fiel, sobre ser honesto. Amém? Sobre fazer as coisas com lealdade. Fazer aquilo que tem para fazer naturalmente, onde você estiver fazendo. No seu trabalho, na escola em que você trabalha, na sua empresa, nos seus negócios. Ser fiel, ser honesto. De boa fama. As pessoas olharem para você e dizer: pode colocar o Laércio em tal ponto. Porque ele tem uma boa fama. Ele é honesto. Ele é íntegro. Ele pode exercer esse cargo. Amém? Aleluia. Sensibilidade no Espírito. João 16. Por favor. Oportunidades sobrenaturais estão chegando, queridos. Inesperado de Deus. Inspiração do Espírito. E nós não podemos passar desapercebido. Distraído. As coisas acontecendo. E a gente voando. Sabe quando o menino está voando? A gente está brigando aqui com o menino está olhando assim para a parede. Quem? Onde? Como é que foi mesmo? Voando. Nós não podemos. Amém? Nós somos as pessoas, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. A vontade de Deus, ela passa por nós, onde quer que nós estejamos. E Deus quer usar a nós. Ele já veio em forma de carne na pessoa de Jesus e fazia aquilo que só cabia a Ele fazer. Agora é a nossa vez. A vez da igreja. Fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Pode parecer simples, irmãos. Pode parecer que o que você está fazendo não tem muito impacto. Mas deixa eu te dizer, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele está vendo. Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo como você está fazendo. Ele está vendo que você é fiel num troco de 5 centavos. Que você não está ficando com nada de ninguém.
Que você não está deixando ninguém em prejuízo. Aleluia. Nós lemos um livro, eu não vou me lembrar agora qual foi o livro. Eu acredito que foi A Recompensa da Honra. Não lembro. Um livro em que uma irmã trabalhava em uma determinada empresa. E essa irmã era cristã, mas o dono não era crente. E ela deixou um desfalque na empresa, fazendo ligações interurbanas, deixando dívidas para o patrão. E um dia o autor desse livro encontrou esse homem no avião, pegando um avião. E o autor começou a falar do evangelho, era um ministro do evangelho, começou a dizer, conversava sobre outras coisas, até que ele chegou no ponto em dizer que ele era um ministro do evangelho. Nesse momento, aquele empresário fechou o coração dele. Por quê? Por causa do descrédito que aquela irmã deixou para aquele empresário. Ele não quis ouvir mais nada que o autor do livro queria falar para ele da palavra, apesar da conversa deles estarem bem interessante. Sabe, ele terem desenvolvido essa conversa, conversando sobre várias coisas. E ele simplesmente fechou o coração por causa de uma atitude. Vocês estão entendendo? Que pode ser coisas pequenas, como podem ser coisas grandes. E nós somos as cartas que o mundo vai ler. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, porque elas sabem dizer como o crente não deve andar. Elas sabem dizer que o crente, olha essa roupa do crente, e é porque é crente. Olha como ela está falando, é porque é crente, imagine se não fosse. Olha onde ela está andando, e é porque ela é crente, imagine se não fosse. Eu já ouvi isso, gente. Mas nós, como diz o pastor, crentes, verbo da vida, não somos assim. Amém? As pessoas podem olhar exemplos de crente em todos os lugares e elas vão olhar para nós e dizer assim, olha, pode ter crente desse jeito aí, mas eu conheço um homem ou uma mulher de Deus que congrega em tal igreja e eles são, você pode confiar ouro em pó. Já ouviram essa expressão? Eu conheço pessoas, queridos, que eu posso confiar ouro em pó. Confio os meus filhos. O mundo diz assim, não é verdade? E eu confio os meus filhos nessas pessoas, por quê? Porque elas são de boa fama. Ela é de boa fama. Ela é alguém íntegra. Ela é alguém que tem caráter. Ela é alguém que é honesta. E que eu posso confiar a vida dos meus filhos. Amém? João 16, no verso 7 diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Não somos nós que vamos convencer as pessoas. Não somos nós que vamos ter bons discursos e vamos convencer as pessoas. Mas deixa eu dizer para você, uma vida de honestidade, uma vida de integridade, de caráter, vai marcar a vida dessas pessoas e vai deixar o coração delas abertos para quando a palavra for ministrada, o Espírito Santo convencerá elas. Eu não estou falando de nós sermos perfeitos, nós vamos falhar, nós vamos errar em algumas coisas, nós vamos vacilar em algumas coisas. Mas nós precisamos ser rápidos em aprender e consertar aquilo que nós estamos errando. E no verso 9 diz, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade habita dentro de todo aquele que nasceu de novo. Ele vai nos guiar à verdade. Ele vai nos revelar o que há de vir. Ele vai trazer os conselhos que estão no coração de Deus para nós, para o nosso coração. Aleluia! E essa sensibilidade no Espírito, ela vem por meditar na palavra, por oração em outras línguas. E eu quero dizer algo para vocês a respeito dessa sensibilidade no Espírito que a gente tanto fala, porque essa deve ser a marca do crente. A marca daquele que nasceu de novo e tem o Espírito Santo. É a marca dessa aliança, gente.
É a sensibilidade no Espírito. Como? Por meio da sensibilidade eu vou ser guiada pelo Espírito. Por meio da sensibilidade eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Por meio da sensibilidade o Espírito Santo vai perceber que Ele pode me usar conforme Ele quer, a fluir nos dons da maneira que Ele deseja, a alcançar as pessoas. Mas como se eu não estou sensível e tem um irmão que necessita de oração porque está sem escutar, ou porque está com câncer e não quis dizer a ninguém, mas eu não tenho aquela sensibilidade. Eu não estou sensível ao Espírito ao ponto do Espírito dizer, vai lá, impõe as mãos. Ou então vai lá, conversa com ela, dá um abraço. Amém? Aleluia. E ele disse, é necessário que eu vá. Se Jesus disse que ele precisava ir, que nós receberíamos em outro igual a ele, nós não podemos negligenciar a presença do Espírito Santo em todo o tempo. Quando vamos trabalhar, não tiramos o Espírito Santo e colocamos ele no cabide dentro do guarda-roupa. Quando vamos fazer todas as coisas, e quando eu falo sobre isso, é aquilo que é pregado, principalmente no Ministério Verbo da Vida, na palavra da fé, um estilo de vida, gente. É algo que está em todo o tempo. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não sai de dentro de nós. Então ele está em todo o tempo. E em tudo que eu estiver fazendo, eu posso estar me aconselhando com ele, eu posso estar falando com ele. Não somente num tempo separado, existe o tempo da oração, existe o tempo da meditação. Existe aquele tempo que eu tiro para estar desfrutando da presença, sabe? Que eu recebo coisas maravilhosas, mas ele está em mim em todo o tempo. Tem uma história de uma pessoa que trabalhava numa... Eu não lembro como é o nome do lugar onde trabalha com ferro. Esquenta o ferro para... Como é o nome, gente? Metalúrgica. Vamos dizer que seja metalúrgica, eu não me lembro o nome direitinho, não é esse? Aí esse homem trabalhava nesse lugar e tinha o dono dele. E esse homem era bem simples, e ele crente. E ele dizia, né? O pouco que ele sabia, ele dizia, eu estou nele e ele está em mim. Ele só sabia isso. Só que o patrão dele não compreendia, eu estou nele e ele está em mim. Não tem como, fulano, ele está em você e você está nele. Porque a física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Não tem como. Me explique como é que ele está em você e você está nele. O irmão não era doutor, não tinha conhecimento, mas ele tinha a marca. Ele sabia, ninguém tirava aquilo dele. E ele pegou um ferro e colocou no fogo. E aquele ferro, de repente, começa a pegar fogo, não é? A chama começa, esquenta tanto que a chama começa a aparecer, né? Se você tirar da chama, continua a chama lá. Aí ele mostrou para o patrão dele e disse assim, doutor, é o fogo que está no ferro ou é o ferro que está no fogo? Aí ele disse, eu não sei. Aí a resposta do irmãozinho foi, o doutor falou, eu não sei. Mas eu só sei que eu estou nele e ele está em mim. Aleluia. Ele não sabia, irmãos. Talvez esse homem nem alfabetizado fosse. Mas ele sabia, eu estou nele, ele está em mim. O doutor falou, eu não sei. Mas eu sei que eu estou nele e ele está em mim. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3. E nós vamos falar sobre quão importante é a sensibilidade no Espírito. Nós termos convicção da presença dele. Nesse tempo, nós estamos falando que nós precisamos estar preparados para essas oportunidades sobrenaturais. E isso não passa para alguém que está desapercebido, que faz as coisas do jeito que quer, de qualquer jeito, sem pedir a instrução ao Espírito. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. Não, tá certo. Eu botei. Aleluia, o Senhor é bom. Ele diz assim, e se o ministério da gravado com letras em pedras,
veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que é que ele está dizendo? Na antiga aliança, quando as pessoas não tinham o Espírito Santo dentro delas, o Espírito Santo vinha sobre elas. E ele disse assim, se o ministério da morte, porque na antiga aliança o que valia era a lei. E a lei revelava o pecado. E o pecado, a morte. Amém? E aí ele diz assim, se o ministério da morte gravado em letras de pedra veio em glória, se manifestou, se viu, podia-se ver os feitos do Senhor por meio daqueles irmãos que não tinham o Espírito Santo dentro deles. E ele diz que se olhava para a face de Moisés e não podia fitar os olhos nele. Quantas coisas, queridos, nós vemos na antiga aliança, no ministério da morte em que acontecia, um homem que parou um dia, ele disse, sol se detenha, lua se detém, e por um dia ficou parado, o sol e a lua. Martelo flutuar, cajado se transformar em serpente. Aí você pode dizer assim, mas a do faraó também se transformou, mas a de Moisés engoliu a de faraó. Porque tudo que Deus faz sempre vai ser maior, sempre vai ser mais glorioso, sempre vai ser mais impactante do que aquilo que o diabo faz. E por que é oportunidades sobrenaturais, querido? Se você acha que o coronavírus foi algo que o diabo fez muito grande, se prepare para o que Deus vai fazer. Porque Deus não perde para o diabo em nada. Deus não perde para o diabo em nada. E nós ficamos na antiga aliança sobejando. Quando nós, que estamos no ministério do Espírito, não desfrutamos de algumas coisas por estarmos com a nossa consciência cauterizada. Por que que eu digo isso? Imaginando que ser crente é botar uma Bíblia debaixo do braço, dizimar e ofertar e vir para a igreja. E se senta num banco durante 20, 30 anos. E nós não podemos estar assim. Isso não é digno com o Senhor. Não é digno com aquilo que Ele fez. Ele fez uma obra completa, Ele fez uma obra perfeita. Ele veio, morreu na cruz, nos salvou, nos tornou justiça de Deus, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, deu dons aos homens, nos deu a possibilidade de sermos irmãos, somos um corpo. Ele fez a parte dele, gente. Nós precisamos fazer a nossa. Nós precisamos fazer a nossa, sabe? Isso passa pela sensibilidade. Isso passa por nós aprendermos a palavra. Isso passa por não sermos negligentes com as palavras maravilhosas que nós temos escutadas aqui. Toda quinta, domingo de manhã e domingo de noite, gente. Isso passa por isso. Não é somente o pastor Yassames que tem que se esmerar e marcar essa cidade com a palavra da fé. Eles sozinhos, eles não conseguem. Eles não estão no seu trabalho, na universidade que você está, no seu emprego, no seu serviço. Onde você estiver, eles não estão, mas você está. Você está recebendo essa palavra. Então é dever nosso como cristão, onde a gente estiver, pegar essa palavra que nós estamos recebendo. Não é palavra ao vento não, gente. Não são palavras ao vento. O pão está sendo lançado. Lá em Eclesiastes diz, lança o pão sobre as águas. Não se preocupa não. Quem comer desse pão, olha, vai ser alimentado, vai ser fortalecido, vai ser levantado, vai ser inspirado. Aleluia! Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Lá na frente ele vai dizer assim, olha, que no verso 11 ele diz, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Não vai vir outro Jesus, Jesus já veio. Quando ele vier de novo, vai ser para reinar conosco. Antes disso, ele vai arrebatar a sua igreja.
Aleluia. Obrigada, Senhor. Muito mais é em glória, muito mais. Olha para o que aconteceu na antiga aliança. Por homens que só viam o Espírito Santo sobre, que não podia permanecer neles. Porque ainda não tinha sido estabelecida a justiça de Deus. A justiça de Deus não é esse negócio de você, a justiça de Deus vem. Isso é vingança. É ser vingativo. Essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus olhou para nós com amor. Com a humanidade olhou para a gente e disse, eles não podem. Eles não conseguem. Então eu vou lá enviar o meu único filho para morrer por eles. E aí sim, eles vão ser justiça. Eles vão ter condição. É uma condição. Nós já temos essa condição de chegarmos diante de Deus sem culpa, sem condenação e fazer aquilo que é necessário. Aquilo que Deus planejou para esse lugar. Amém? Eu assisti um vídeo da Catherine Kuhlman. Vocês já devem ter ouvido falar, a Samis e o pastor falar sobre ela. E uma frase dela, 2 coisas que ela falou em um vídeo marcou a minha vida. A primeira, ela disse assim, que muitas pessoas querem a unção na qual elas andam, porque vêm só os resultados. Vêm surdos ouvindo, mortos sendo ressuscitados, pessoas sendo curadas. Venha essa glória, o resultado. Mas a maioria não sabe o preço. E eu vou deixar essa interrogação para você. Você pode estar vendo resultados na vida de pessoas que decidiram fazer aquilo que Deus chamou elas para fazerem aqui. Mas existe um preço. Não é o preço do sangue, mas é o preço de obediência. Nós vamos já falar sobre isso. É um preço de abdicar da sua vontade. Daquilo que gosta de fazer para fazer o que tem que ser feito. Aleluia. Espírito Santo, você é muito bom. Aleluia. Quantos sabem que o pastor Fábio ama ensinar? Quantos sabem que o desejo do pai dele era que ele fosse um professor universitário? E sabe que o pastor Fábio amava fazer o que ele fazia? Mas ele decidiu, por amor ao Senhor, fazer aquilo que ele tinha que fazer. Todo o resultado, tudo que você vê, querido, tem um preço. Você pode estar vendo hoje, mas você não viu há 16 anos atrás. Você não viu as renúncias, você não viu os sacrifícios, você não viu que ele abriu mão. Você não viu que eles dois abriram mão. Quantos sabem que a Samis ama o curso que ela faz? Ela ama. Ela gostava. Mas ela ama muito mais ao Senhor. Ela ama muito mais, queridos, obedecer ao Senhor. E ela utiliza aquela habilidade, aquele dom que ela tinha. Eu vejo num texto que é redigido, num texto que é colocado no grupo do WhatsApp, uma informação, um texto informativo que é dado aos irmãos, um texto que é dado para receber ao professor. Você não sabe. Mas importa que a gente agrade ao Senhor e a gente sabe que Ele é que sabe qual é o melhor dele para as nossas vidas. E a Catherine Kuhlman disse: Senhor, eu só te peço uma coisa. Não retires o teu espírito de mim. Não retires o teu espírito de mim. Não retires o teu espírito de mim. Aleluia. A sensibilidade, ela vai trazer a nós experiências pessoais que vão nos manter fortes. Deus não quer só que você conte a história das outras pessoas, não. Deus quer que você conte as suas experiências. Deus, Ele sabe. Como Davi. Davi tinha experiências. E eu continuo falando de oportunidades sobrenaturais.
Porque tudo que a gente vai fazer para marcar a terra, marcar uma geração, marcar um lugar, passa pela vida que nós temos. Passa pelas experiências que nós temos. E Davi, quando ele diz, quem é esse que ousa afrontar o Senhor dos Exércitos, o exército do Senhor dos Exércitos? Quem é esse? E aí Saul chegou com o quê? Com a armadura, que não dava nem nele, pesava, eu acredito que ele ficou todo assim, né? Porque a Bíblia diz que Saul era um homem forte. E Davi não era fisicamente forte. Eliabe era mais, né? E aí, Davi tinha as experiências dele. Ele disse, rapaz, eu já matei um urso. Eu já matei um leão. Por uma ovelha. Imagine, pela causa do Senhor. Experiências, queridos. Deus quer que a gente tenha experiência. O Espírito Santo está dentro de nós para nós termos experiências sobrenaturais. E as experiências vão trazer a nós convicção. Sabe, quando a gente conta o testemunho de alguém, já foi dito aqui, nós estamos dizendo, Deus faz de novo. E Deus vai fazer na sua vida e você vai ficar muito mais convicto com as experiências. Deus falou comigo. Eu ouvi a voz. Eu não sei se você já leu alguns livros do irmão Reagan, que ele diz assim, eu ouvi o Senhor audivelmente. Pode parecer uma besteira. Para mim é impactante. Tem um dos livros dele, que ele fala sobre, no dia que ele recebeu a unção de ensino. Ele disse assim, que estava caminhando, de repente ele ouviu como uma chave caindo dentro dele. Uma moeda, igual a moeda telefônica que se colocava no telefone antes para fazer a ligação, e ele ouviu. Você pode achar isso simples, mas eu acho isso sobrenatural. Experiências. Ninguém tira aquilo dele. Tirava, que ele já partiu para o Senhor. As suas experiências vão te firmar mais, vão te deixar mais convictos. Você vai orar por algo, chamar a existência, e aquilo vai chegar. Você já sabe que funciona. Você vai impor as mãos e aquela pessoa vai ser curada. E você vai saber que funciona. Deus quer que você experimente. Aleluia. Glória a Deus. E essa sensibilidade, ela vai nos trazer algo sobrenatural, que é uma visão ampla. A visão de Deus. Muitas vezes nós estamos olhando para o reino, olhando para nós. E você pode pensar assim, prédio próprio? Placas fotovoltaicas? Não sabia nem que esse nome existia. Não precisa disso. E você pode dizer assim, central de ar-condicionado nova que já tem 4. Prédio novo. Fundação. Sensibilidade vai trazer a visão de Deus. Você vai deixar de olhar para você. E você vai ver que o plano é muito maior. O plano é muito maior. O plano é muito maior. Aleluia. Abraão, ele queria um filho. E você pode dizer assim, não, tá bom. 4 ar-condicionados, tá bom. Abraão queria um filho. Deus constituiu ele pai de nações. Aleluia. Salomão pediu sabedoria a ele. Deus deu a ele as riquezas. Sensibilidade vai aumentar a sua visão de reino. Não é sobre uma pessoa. Não é sobre uma igreja. É sobre um lugar. É sobre uma cidade. É sobre um povo. É sobre um estado. É sobre uma nação. Essa nação vai ouvir sobre Teresina.
Chega da nação ouvir que Teresina é um lugar quente. Que a única coisa que tem de bom lá é que o povo gosta de estudar e vai para outros lugares. Chega, eu estou cansada disso. Eu estou cansada disso. Não fale isso para mim, porque você pode ouvir uma resposta. Em amor. É sobre um lugar, um povo cheio do Espírito. Um povo avivado. Mas isso passa por mim e por você. Aleluia. Oportunidades sobrenaturais passam por obediência. E vamos lá, que já está encerrando meu tempo. 1 Samuel. Eu sei que fica silencioso. Eu também fiquei silenciosa quando eu vi isso. Mas nada que Deus vai fazer vai passar por nós continuando sendo as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. No mundo de treinamento coach, isso não acontece. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eu vou começar falando sobre um exemplo de desobediência que não deu certo. Aqui o Senhor tinha dito para Saul matar o rei, deveria morrer todas as pessoas. Amém? Essa foi a instrução. Só que quando chegou lá, para a gente poder chegar no verso 22. Só que quando chegou lá, o que acontece? Saul disse assim: matei todos, trouxe o rei e os despojos. Aí no verso 22, diz, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? A intenção podia ser boa, correta. Ele disse assim: não, eu trouxe os despojos. Eu vou fazer holocaustos e sacrifício. E eu trouxe o rei. Mas Deus, Ele não quer que a gente faça do jeito que a gente acha e acreditando que é melhor. Eu vou dizer algo para você com muito amor. A sua ideia pode ser boa, mas ela não é melhor que a de Deus. A sua ideia, ela pode ser boa, ela pode ter uma boa intenção, mas ela não é melhor do que a de Deus. Porque o reino de Deus, ele é organizado. O reino de Deus é um reino de ordem e decência. Obediência. E vamos ver o resultado da obediência. Josué 6. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 6 que Josué ia tomar a cidade de Jericó. Amém? E o Senhor deu uma ordem a ele. Ele disse no verso 3, olha. Posso ler? Josué 6, 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade de uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita. E o muro da cidade cairá abaixo. Qual era a ordem? Rodear a cidade. No 7º dia, 7 vezes. E a buzina seria tocada. Dada a ordem de Josué, ia ser dado o grito. E o muro ia cair. Deixa eu te perguntar, alguém triscou no muro? Alguém chegou com machado? Alguém chegou... Como é o nome daquele negócio que cava assim a terra? Picareta. Alguém chegou com alguma picareta? O que fez as muralhas daquele muro de Jericó cair foi a obediência. Josué, como líder, ele poderia ter dito assim: Senhor, mas não faz sentido. Como que esse muro vai cair? Sabe o que Josué não fez? As experiências. As experiências que ele tinha com Deus, sabia. Ele viu como foi o ministério de Moisés.
A obediência fez aqueles muros caírem. E não fazia sentido. Mas Saul, por não obedecer uma instrução, na verdade ele já vinha tendo uma vida. Ele começou bem. Ele foi ungido, gente. Escolhido para ser o primeiro rei. E aí onde está o segredo. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo. Ele começou bem, mas terminou mal. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia! Vamos para a última coisa que vai marcar essas oportunidades sobrenaturais. Generosidade. A sensibilidade, a obediência, todas essas coisas que eu falei para vocês vai nos deixar mais generosos. Porque isso também marca a vida das pessoas. A gente estava lendo o livro 12 Maneiras de Ser uma Bênção para a Sua Igreja. E lá a autora fala que foi dada uma oferta. Tipo assim, era dado gorjetas a determinados garçons em um lugar. E não é por causa do dinheiro, mas é porque, você imagine, as pessoas no mundo têm uma determinada resistência a crentes. Porque o que elas têm na cabeça? Lá vem o crente querendo que eu seja crente para dar dinheiro na igreja delas. Gente. Por que eles não ficam calados e cuidam da vida deles? Deixa os crentes em paz. Mas não. É porque eles imaginam, na cabeça deles, o diabo planta, não sei, que quer tirar deles. Na verdade, é quando eles vão receber muito mais. Só que eles não sabem, eles não têm o conhecimento, não têm o Espírito. A generosidade, ela pode destravar, tirar toda a resistência. Ofertas, ela pode abrir o coração das pessoas. Porque elas não vão entender porque você está fazendo. Elas não vão entender porque nós estamos fazendo. E essa generosidade, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, que nós vamos enriquecer em tudo e em todas as coisas para toda boa obra. Generosidade, para toda generosidade. Por quê? Por causa da obra. Não é para nós sermos ricos. É para a gente se utilizar do benefício do dinheiro para marcar a vida das outras pessoas. Se compra terreno, dizendo, é a visão de Deus para Teresina, me dê esse terreno aí. Vá na Equatorial pagar a luz dizendo que é a visão de Deus. Queridos, nós estamos no mundo natural. Nós somos espirituais, nós somos celestiais. Nós não somos daqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos fazer tudo o que naturalmente se pede de nós. E sabe que para você abençoar alguém que está orando na sua casa, para que comida chegue. Aleluia. Aconteceu uma coisa eu vou encerrar com isso. Aconteceu uma coisa com a moça que fazia faxina na minha casa. Na época que o Gugu morreu. O que foi que aconteceu? Ela foi fazer o supermercado para fazer o aniversário da sobrinha. Chegando lá, não deu certo o cartão, o dinheiro, não sei, na hora de passar as compras. A mulher que estava atrás dela, passou todas as compras dela. Deu. Sabe o que ela disse, gente? Agradeça ao Gugu. Oi. Agradeça ao Gugu, que é por causa dele que eu estou lhe dando isso. Gente, somos nós. Somos nós que devemos dar honra e glória ao Senhor, porque a Bíblia diz que nós vamos enriquecer para toda generosidade. O povo no mundo está dando as coisas para os outros, sem sentido nenhum, sem saber nem o que está fazendo. Vocês conseguem entender que mundo louco? E nós precisamos ter isso, porque quando as coisas forem levantadas, para que a gente seja generosa, a gente obedeça, a gente esteja sensível ao Espírito e a gente faça parte. Deus não quer que somente a liderança, Deus quer que você faça parte. Deus quer que você faça parte do que Ele está fazendo aqui. Amém? Fica de pé, por favor. O Senhor é bom.
Todo o tempo. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. Nós vamos viver tudo o que o Senhor projetou para esse lugar. Vai acontecer, na verdade já está acontecendo. Nós já temos a visão de Deus no nosso coração e vai se cumprir, vai acontecer. E Deus quer que você faça parte disso, amém? Tem alguém aqui nessa manhã que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você nunca fez essa confissão de fé? É necessário para que você faça parte daquilo que Deus deseja fazer nesse lugar e fazer na sua vida, que você entre para a família de Deus. E isso se faz pelo novo nascimento. Tem alguém aqui que deseja nascer de novo, receber Jesus como Senhor e Salvador? Nunca fez essa oração e deseja fazer isso hoje? Levante sua mão, a gente só quer orar por você. Todos salvos? Tem alguém que deseja se reconciliar? Você esteve afastado dos caminhos do Senhor por um tempo. Não sei porquê e nem preciso saber. Mas essa é a sua manhã. Esse é o seu dia. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, levante sua mão e venha até aqui, que nós vamos orar por você. Aleluia. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com evidência bíblica de orar em outras línguas? Essa é uma ferramenta poderosa, gente, para nos tornarmos sensíveis. Orando em outras línguas. Se você ainda não é revestido por essa ferramenta, pelo Espírito Santo, venha até aqui. Você vai receber hoje o batismo do Espírito Santo. Tem alguém? Aleluia. Tem alguém que deseja receber imposição de mãos para a cura? Receber oração para a cura, você está sentindo algum sintoma, alguma dor? Tem algum sintoma de enfermidade? Amém? Todos salvos, todos curados, cheios. Glória a Deus, essa é uma igreja irresistível. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus, que culto poderoso, amém? Você pode sentar um pouco, eu vou dar só um último aviso, mas antes eu queria saber se alguém chegou após a abertura do culto, algum visitante, tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, se você chegou um pouco depois da hora que o culto começou, alguém? Algum visitante? Todos de casa? Amém. Então eu tenho um último aviso aqui para dar, gente, sobre o jantar de mulheres. Onde estão as mulheres abençoadas dessa igreja? No dia 13 de março de 2021, às 19h30, vai ter aqui na nossa igreja o jantar de mulheres.